Milionário ainda carregava a dor de ter perdido sua filha, até que uma menina abandonada bateu na sua porta e o chamou de papai. Ela era idêntica à filha que ele havia enterrado, mas o que disse em seguida revelou um segredo escondido por 6 anos e deu início à investigação mais chocante da sua vida. Antes, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Eram 3 da manhã. Eduardo Vasconcelos, de camisa social amarrotada e olhos fundos, encarava o monitor iluminado em sua sala de trabalho. As câmeras de segurança piscavam, nenhum movimento. Ele apertava os olhos, observando pela 100ª vez o mesmo vídeo. O último registro da filha Letícia viva, 6 anos atrás, correndo pelo jardim da casa com um vestido azul celeste e rindo como se a vida fosse eterna. Até aquele dia maldito, o dia do incêndio, o dia em que o mundo desabou. Renata dormia em algum quarto da mansão, ou pelo menos tentava. Eduardo não via mais graça em dormir. Tudo o que fazia agora era investigar, revisar arquivos, tentar entender o inexplicável. O laudo do incêndio dizia que Letícia havia morrido carbonizada, mas os detalhes nunca se encaixaram. O corpo irreconhecível, a perícia apressada. Ele tinha convicção de que havia algo errado, mas ninguém mais acreditava. Até que escutou. Toque, toque, toque. A batida veio seca, urgente. Eduardo congelou. Era a porta principal. Levantou devagar, confuso. Quem bateria a porta da mansão a essa hora? Um ladrão? Um acidente? Pegou o celular e se aproximou com cautela, em silêncio. Pelo vidro fosco da porta, viu uma silhueta pequena, muito pequena. Abriu e ficou paralisado. Era uma menina, encharcada, com os cabelos grudados no rosto, os pés descalços e a respiração ofegante. Sangue escorria de um corte na perna. Ela tremia, os olhos arregalados. Mas não foi isso que o paralisou, foi o rosto. Era Letícia, idêntica. Mesma pele clara, mesma boca, os mesmos olhos castanhos amendoados, exatamente como ele se lembrava. Eduardo engoliu seco. Por um momento achou que estivesse tendo uma alucinação. Mas então a menina estendeu os braços e murmurou: "Papai, me ajuda. Eles me machucaram, mas eu consegui fugir." Ele recuou um passo, como se tivesse sido empurrado por dentro. Como você sabe meu nome?" A voz saiu fraca, rouca. A menina cambaleou. Eduardo a segurou pelos ombros e ela se agarrou a ele como se o conhecesse há anos. O corpo magro, gelado, o cheiro de chuva, terra e sangue. Renata apareceu no topo da escada, esfregando os olhos. "Eduardo, o que está acontecendo?" Ela começou a descer. Quando viu a menina nos braços dele, a lanterna que carregava caiu no chão. Não pode ser. Renata." Eduardo tentou falar, mas sua voz falhou. "Olha." Renata desceu correndo. Quando os olhos dela focaram no rosto da menina, o mundo pareceu parar. "Letícia," ela sussurrou. A menina olhou para ela confusa e então sorriu levemente. Um sorriso fraco, mas igual ao da filha morta. Renata desabou no chão, desmaiou. Eduardo gritou por ajuda, pegou a menina no colo e correu até o sofá. Ligou para o segurança interno e para o médico da família. Enquanto esperava, tentou enrolar a menina em um cobertor. Suas mãos tremiam. Ela olhava para ele com doçura e dor ao mesmo tempo. "Você se lembra de mim?" Ele perguntou ajoelhado à sua frente. "Claro que sim, papai. O senhor me dava chocolate escondido da mamãe. Eu ainda lembro do coelho de pelúcia com a orelha rasgada e da estrela colada no teto." Eduardo sentiu o coração parar. A estrela, a bendita estrela adesiva que ele colou no teto do quarto de Letícia quando ela tinha 2 anos. Ninguém fora da família sabia daquilo, nem mesmo os empregados. Quem te trouxe até aqui?" A menina hesitou. Seus olhos ficaram úmidos. "Eu fugi. Eles colocavam coisas na minha veia. Eu dormia por muito tempo.
Mas ontem eu ouvi uma mulher dizendo que iam me levar para desaparecer. Então eu corri, fiquei andando até ver essa casa. Eu sabia que era aqui, eu senti. Eduardo piscava, tentando entender. Era demais, rápido demais, real demais. O médico chegou. Renata foi levada para o quarto. A menina, que dizia se chamar Sofia, foi atendida no sofá. Nada grave, apenas arranhões, desidratação e febre. Ela precisa descansar, mas ela parece saudável, apesar do susto, disse o médico. Sofia pegou na mão de Eduardo antes de dormir. Papai, posso dormir aqui hoje? Só hoje? Por favor. Ele não respondeu. Apenas assentiu, engolindo o choro. Naquela madrugada, ele se sentou ao lado da poltrona e ficou observando a menina dormir. Cada traço era idêntico a Letícia, cada respiração, até a forma como franzia a testa. Mas quem era ela? Era possível que Letícia estivesse viva? Era possível que tivesse uma irmã gêmea? Ou era algum tipo de golpe macabro? Ele olhou para a câmera de segurança, recuou o vídeo. A imagem era clara. Às 3 horas, uma menina solitária vinha mancando pela estrada de terra, com a roupa rasgada e sem sapatos. Ela parou diante da mansão, olhou para cima e bateu 3 vezes. Eduardo pausou a imagem no rosto dela e, pela primeira vez em anos, sentiu medo de estar certo. O sol da manhã mal tocava as cortinas grossas da mansão, mas Eduardo já estava acordado, não havia dormido. Passara a noite inteira ao lado da poltrona em que Sofia dormia. Os olhos fixos nela, como se observasse um mistério que pudesse se desmanchar a qualquer momento. A menina respirava com suavidade, abraçada a um dos travesseiros do sofá. Mesmo machucada e suja, havia uma paz no seu rosto que o dilacerava. Renata, após o desmaio, também repousava. O médico aplicara um sedativo leve e recomendara que ela ficasse em repouso até o fim do dia. Mas Eduardo não conseguia repousar. Aquele rosto, aquele sorriso, aquelas palavras, ele precisava de respostas. Quando Sofia acordou, espreguiçou-se como uma criança comum. Abriu os olhos, olhou ao redor e sussurrou com a voz rouca: "Aqui ainda é minha casa?" Eduardo forçou um sorriso. "É sim, meu amor. Você está segura agora." Ela olhou para ele com os olhos marejados. Eu senti esse cheiro. O cheiro da poltrona do vovô. Tem um cheiro de bala de hortelã. Ainda tem bala no bolso dele? Ele congelou. Aquela poltrona havia sido do pai dele, falecido 3 anos antes. Letícia costumava brincar de procurar balas escondidas nos bolsos quando era pequena. Ninguém mais fazia isso, nem ele lembrava disso com tanta clareza. Tem sim. Você ainda lembra disso? Ela assentiu, puxando o cobertor mais perto do queixo. Lembro do senhor me contando que era para eu nunca confiar em estranhos que oferecessem bala, mas que com o vovô podia. Eduardo não conseguia responder, apenas a encarava. Você quer comer algo? Torrada com requeijão, igual a que a mamãe fazia. Ele foi até a cozinha sem falar uma palavra, mãos trêmulas. Preparou como fazia há anos, torradas cortadas em triângulo, requeijão sem casca. Serviu num prato branco com desenhos de balões coloridos, o mesmo prato que Letícia usava. Ao entregar, Sofia olhou e sorriu. Esse é meu prato preferido. Eduardo sentou-se de frente, engolindo em seco. Você se lembra do seu quarto? Ela limpou um pedacinho de requeijão com o dedo e lambeu antes de responder. Claro, a cama tinha lençol de estrela. O armário, onde eu escondi os desenhos do porquinho que ninguém podia ver, e a estrela brilhante no teto. A estrela? Aquela que o senhor colou e disse que ia me proteger do escuro. Eduardo sentiu a garganta fechar. Cada palavra dela era uma faca atravessando a razão. Como alguém poderia saber disso? Posso ir lá ver? Ele hesitou. Mas então, fez que sim com a cabeça. Subiram juntos. Sofia andava devagar, ainda mancando levemente. Quando chegaram ao antigo quarto de Letícia, intocado desde o incêndio, Eduardo abriu a porta com mãos trêmulas.
O quarto estava empoeirado, mas era o mesmo. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. A menina entrou sem hesitar. Ainda está tudo igual, disse baixinho, passando os dedos pela cômoda. A cortina rasgada, o adesivo da abelha que caiu e olha, apontou para o teto. A estrela ainda brilha, mesmo de dia. Ela se aproximou do baú de brinquedos e tirou um coelhinho com uma orelha rasgada. Esse aqui, meu preferido. Chamava Fubá, né? Eduardo sentou na beira da cama. Sentia o coração apertar, como se revivesse um luto interrompido por um milagre. Aquela menina, ela sabia demais. Tem mais alguma coisa que você lembra daqui? Ela se aproximou da prateleira de livros e apontou para um volume grosso, de capa azul. Atrás desse livro tem uma carta que eu escrevi para o senhor. Mas a mamãe nunca deixou entregar. Eu escondi aqui. Eduardo, com mãos trêmulas, retirou o livro. Atrás dele, uma pequena carta dobrada em papel rosa. Letícia havia escrito aos 5 anos, em caligrafia infantil, com corações desenhados. Dizia: papai, quando eu crescer, quero morar na sua casa para sempre. Ele caiu de joelhos. Não era possível. Renata, ainda pálida, apareceu na porta. Eduardo, o que está acontecendo? Ele se levantou devagar e mostrou a carta. Ela sabia onde estava. Sabia do prato, do coelho, da estrela. Renata olhou para Sofia, com os olhos marejados. Quem é você? A menina respondeu calma. Eu sou Letícia, mas agora me chamam de Sofia, porque foi esse o nome que colocaram quando me levaram. Renata recuou, balançando a cabeça. Não, isso é loucura. A Letícia, a nossa filha morreu. Não morreu. Ela está aqui. Eduardo segurou firme no braço da esposa. Eu quero que você ouça o que ela tem para contar. E se mesmo assim você achar que é invenção, eu levo ela para fora daqui. Mas me dá uma chance. Renata, em choque, apenas assentiu. Eduardo levou Sofia até a sala de estar e ligou o celular. Colocou para gravar. Sentou-se à frente dela. Sofia ou Letícia, quero que você me conte tudo. Desde o começo, tudo o que lembrar. Eu só quero entender. A menina olhou para os dois, respirou fundo e começou. Eu lembro de um quarto com luz branca, muito branca. Eu dormia muito. Às vezes colocavam tubos no meu braço. Dizia que era para eu ficar forte, mas às vezes eu ficava com dor. Tinha outras crianças. Algumas falavam, outras não. Eu sonhava muito e às vezes ouvia uma voz. Uma mulher dizendo, ela ainda tem memória original. Como você chegou até aqui? Eu fugi. Uma moça disse que iam me levar para outro lugar. Um lugar de onde ninguém voltava. Eu esperei ela dormir. Saí pela janela. Andei muito. Choveu. Eu vi a árvore grande na entrada. Eu lembrei. Lembrei da casa. Eu sabia que era aqui. Renata chorava em silêncio no sofá. Eduardo pausou a gravação. Seus olhos se cruzaram com os de Renata. A gente precisa de ajuda. Ela apenas balançou a cabeça. Mais tarde, quando Sofia dormia, Eduardo abriu uma gaveta trancada no escritório e tirou um cartão antigo. O número de alguém que ele jurara nunca mais contatar. Mas agora não tinha escolha. Discou. Alô? Marcos Teixeira? Quem está falando? Eduardo Vasconcelos, preciso de você. É sobre a Letícia. Eduardo, mas sua filha está aqui, na minha casa, e ela lembra de tudo. Silêncio. Depois, uma respiração pesada. Estou indo. Eduardo Vasconcelos olhava fixamente para o pequeno envelope de plástico em cima da mesa. Dentro, fios de cabelo cuidadosamente colhidos da escova que Sofia usara naquela manhã. Ele não falara nada para a menina. Apenas disse que precisava guardar o que caíra naturalmente. Não queria assustá-la, nem deixá-la confusa, nem deixá-lo mais confuso do que já estava. O relógio marcava 11 horas. Ele estava no consultório da doutora Beatriz, uma geneticista de confiança da família, discreta, cuidadosa. Havia trabalhado com ele em projetos empresariais que exigiam exames de paternidade por questões de herança. Mas hoje,
era diferente. Tenho urgência, doutor, ele disse, com a voz baixa. Se possível, em menos de 72 horas. Posso acelerar, ela respondeu. Mas preciso da amostra da mãe também, se quiser que o resultado seja conclusivo. Já providenciei. Renata deixou comigo um pouco de cabelo dela que havia guardado de Letícia. Vamos usar para cruzamento. Beatriz assentiu e pegou o envelope com cuidado. Se ela realmente for sua filha, Eduardo, o teste vai mostrar. Mas você está preparado para o que der? Ele apenas a encarou, sem responder. Marcos Teixeira chegou à mansão no fim da tarde, com a mesma expressão de sempre, olhar afiado, casaco escuro e uma pasta de couro gasta pendurada no ombro. Apesar dos cabelos brancos começando a dominar as têmporas, os olhos do detetive ainda tinham a firmeza de quem enxerga o que os outros não veem. Eduardo o recebeu no escritório. Preciso de você mais do que nunca, Marcos. Quando me ligou, achei que tivesse enlouquecido. Mas, se você está me dizendo que é ela... O detetive olhou para o porta-retrato na mesa. Uma foto de Letícia sorrindo aos 4 anos. Então, vamos atrás da verdade. Eduardo abriu uma pasta e mostrou a gravação da conversa com Sofia. O áudio era claro. A voz infantil falando do quarto branco, da estrela no teto, do coelho fubá, da carta escondida. Ou essa menina é uma atriz genial, ou ela viveu aqui, só que a Letícia morreu. Ou, talvez, nunca tenha sido enterrada. Marcos franziu o senho. Quando ela nasceu, onde foi o parto? Clínica Santa Emília. Particular. Tudo muito limpo, muito controlado. A obstetra era a doutora Ana Luísa, mas quem coordenava a maternidade era um médico chamado Humberto. Humberto Diniz, eu acho. Marcos já puxava um pequeno bloco e anotava. Vou começar por ele. Saber onde está, o que fez nos últimos anos. Você ainda tem o prontuário da Letícia? Tenho tudo, inclusive os documentos do incêndio, mas há lacunas, muitas. O corpo foi cremado com pressa. A alegação foi que estava irreconhecível e que aquilo seria menos traumático para nós. E vocês não pediram contraprova? Eu estava destruído. Renata também. Foi tudo rápido demais. Hoje eu vejo... A gente aceitou o que nos disseram porque não conseguíamos suportar a ideia de olhar para aquele caixão. Marcos assentiu, compreensivo. Vai ser difícil, mas a gente vai atrás de cada detalhe. Naquela noite, Eduardo observou Sofia jantando no canto da sala, com Renata mais distante. A menina comia arroz, frango desfiado e legumes com naturalidade. A cada garfada, olhava em volta como se reconhecesse os móveis, os quadros, as cores. Posso dormir no meu quarto hoje? Ela perguntou de repente. Renata hesitou. Seu quarto, querida? Você... O da estrela. Onde está o fubá? Eduardo se adiantou. Pode sim, eu limpo tudo com você amanhã, para ficar do jeito que você lembrar. A menina sorriu e deu mais uma garfada. Lá tinha um armário que fazia barulho à noite. Eu ficava com medo. A mamãe dizia que era o vento, mas era mentira. Era o gato do vizinho. Renata pousou os talheres, os olhos fixos na menina. Você se lembra do gato? Sofia assentiu. Chamava Léo. Tinha uma mancha preta no rabo. Eduardo e Renata se entreolharam. Aquele gato havia morrido havia 5 anos. No dia seguinte, Marcos enviou uma mensagem curta. Temos um histórico. Eduardo o encontrou numa cafeteria discreta, longe da imprensa e da família. Marcos abriu a pasta e puxou alguns papéis. Humberto Diniz, formado em medicina. Residência em São Paulo. Atuou como chefe de obstetrícia na clínica entre 1999 e 2017. Foi afastado após uma denúncia anônima de negligência em um parto que resultou em morte. Nunca chegou a ser indiciado. O caso foi abafado. Onde ele está agora? Sumido. Está registrado como pesquisador independente, sem vínculo ativo com nenhuma instituição médica há 5 anos. Não tem redes sociais. Usa um endereço comercial no nome de uma fundação que não existe mais.
mas consegui rastrear um imóvel rural em nome da irmã dele, no interior. Eduardo passava as mãos pelos papéis, em silêncio. Você acha que ele... Eduardo, eu não tenho provas ainda, mas um médico que some do radar, depois de denúncias, e que coordenava nascimentos em uma clínica privada com histórico de partos rápidos e sem registros completos, precisa ser investigado. Eu quero ir até ele. Calma, ainda estamos no início. Você tem uma menina em casa que pode estar abalada. Se for mesmo sua filha, ela é uma sobrevivente. Se não for, ela é uma vítima de alguma outra coisa. Mas seja como for, mexer com esse tipo de gente pode ser perigoso. Eu não posso esperar, Marcos. Cada dia que passa eu sinto que perdi anos de vida acreditando numa mentira. Então espere pelo menos o DNA. Só mais um pouco. Ele vai confirmar o que ninguém mais pode. Eduardo assentiu, mas seus olhos já estavam longe dali. Naquela noite, enquanto arrumavam o quarto antigo de Letícia, Sofia puxou um lençol do fundo do baú e cheirou. Ainda tem o cheiro da mamãe. Renata se aproximou hesitante. O que você lembra de mim? Sofia olhou para ela. A senhora sempre penteava meu cabelo, puxando de leve para não doer, e cantava aquela música. Dorme, dorme, minha flor. Renata levou a mão à boca. Era uma canção inventada, que nunca fora gravada ou ensinada a ninguém. Ela engasgou. Eu só cantava isso para ela quando estava com febre. Sofia sorriu. Não disse mais nada. Eduardo, ao fundo, segurava o celular em modo gravação. Tudo estava sendo documentado. Ele sabia que, se fosse a verdade, ninguém acreditaria apenas em lembranças. Precisaria de provas. E a primeira delas estava a caminho. O DNA do passado estava prestes a dizer o que o coração já gritava. O celular de Eduardo vibrou exatamente às 3h47 daquela terça-feira. Ele estava na varanda dos fundos, olhando o jardim onde Letícia costumava brincar. Desde a chegada de Sofia, não conseguia mais andar pela casa sem ser assombrado por memórias que pareciam ter voltado à vida. O nome da doutora Beatriz piscava na tela. Sim, Eduardo, saiu o resultado. Silêncio. E então? Posso te mandar por e-mail, mas achei melhor ligar. A criança é compatível com você e Renata em 99,99%. O resultado é conclusivo. Ela é filha biológica de vocês. A palavra filha reverberou nos ouvidos dele como um estouro. Obrigado, Beatriz. Ele desligou com a mão trêmula, sentindo o peso da revelação despencar sobre seus ombros. Respirou fundo. Entrou. Renata estava sentada no sofá com Sofia, que desenhava em um caderno novo. Um sol, uma casa, duas meninas de mãos dadas. Eduardo a observou por alguns segundos, até que finalmente falou. O DNA, confirmou. Renata levantou os olhos lentamente. Não perguntou mais nada. Apenas se sentou mais reta, como se algo dentro dela tivesse se reorganizado à força. Sofia olhou para os dois, sem entender. É verdade, então? Ela perguntou. Eduardo assentiu, os olhos marejados. Você é nossa filha. A menina sorriu. Mas Renata, ao contrário, desabou. Levantou-se, levou a mão ao rosto e começou a chorar com força, quase sem conseguir respirar. Como? Como a gente não sabia? Como uma mãe não sabe que teve duas filhas? Eduardo a abraçou. Era a pergunta que o corroía por dentro também. Mais tarde, depois que Sofia foi colocada para dormir, eles se sentaram no escritório. Eduardo imprimiu os laudos. As palavras compatível com vínculo biológico estavam destacadas. Era oficial. A Letícia, ela morreu mesmo? Renata perguntou em voz baixa. É o que a gente precisa descobrir, Eduardo respondeu, pegando um envelope antigo. Mas antes, preciso entender como ninguém nunca nos contou que havia duas crianças.
Na manhã seguinte, Eduardo foi pessoalmente à clínica onde Renata dera à luz 6 anos antes. Vestia terno escuro, óculos de sol e uma expressão que ninguém ousou questionar na recepção. Quero falar com a diretoria médica. Urgente. Meu nome é Eduardo Vasconcelos. A recepcionista hesitou, olhou para o computador e fez uma ligação rápida. Após alguns minutos, um médico jovem, de expressão cautelosa, apareceu. Senhor Vasconcelos, podemos ajudá-lo? Eu vim revisar o prontuário de nascimento da minha filha, Letícia Vasconcelos. Nasceu aqui em 2 de março, há 6 anos. Claro, disse o médico, convidando-o a segui-lo. Podemos consultar os arquivos físicos e digitais, mas alguns dados daquela época podem ter sido digitalizados tardiamente. Eduardo não respondeu. Quando chegaram à sala de arquivos, um funcionário trouxe as pastas. O prontuário estava ali. Nome da mãe, data, horário do parto. Mas algo chamou a atenção de imediato. Uma rasura. Por que o número do prontuário está com correção à caneta? O médico olhou claramente desconfortável. Pode ter sido algum erro de digitação. E por que a certidão de nascimento foi reemitida 2 vezes? Eduardo apontou para as datas. A primeira com 24 horas após o nascimento. A segunda, 2 semanas depois. Isso eu não saberia explicar, respondeu o médico, agora mais tenso. E a neonatologista que atendeu minha filha, Ana Luísa? Cadê o relatório dela? Doutora Ana Luísa faleceu num acidente de carro pouco tempo depois. Eduardo franziu o senho. E o doutor Humberto Diniz? Silêncio. Senhor Vasconcelos, o doutor Humberto foi desligado da clínica há alguns anos. Houve uma denúncia interna, mas nada foi comprovado. Eduardo levantou-se lentamente. Quero cópia autenticada de tudo, agora. E quero a lista completa da equipe que estava de plantão naquela noite. Senhor, há protocolos. Me negue o acesso e amanhã isso vai estar nos jornais. Sou pai de uma criança declarada morta que está viva. E os registros do hospital estão cheios de buracos. Ou me entregam o que pedi, ou lido com vocês por meio da justiça. O médico não respondeu. Apenas assentiu, engolindo em seco. Horas depois, em casa, Eduardo espalhava os papéis na mesa de jantar. Renata observava cada folha com olhos assustados. Não tem nenhuma anotação sobre gêmeos. Nenhuma, nem ultrassom indicando mais de um bebê. Eles esconderam, Eduardo murmurou. Alguém apagou os vestígios. Mas por quê? Não sei ainda. Mas o pior não é isso. Ele puxou um documento do fundo da pasta. O atestado de óbito da Letícia. O que tem? Não há assinatura do legista, só um carimbo e o número da cremação. Não confere com os registros do cemitério. Renata arregalou os olhos. Eduardo, eu não sei quem a gente chorou, mas agora eu sei que não foi nossa filha. Ela levou as mãos ao rosto, em silêncio. O chão desmoronava sob seus pés. O que a gente faz agora? A gente encontra quem fez isso e descobre onde está a nossa outra filha. Marcos Teixeira não era homem de se impressionar facilmente, mas naquela manhã, diante da tela do computador, sua expressão endureceu. Havia passado a noite revisando documentos públicos, arquivos enterrados em fóruns acadêmicos e resquícios de registros médicos. Tudo com o nome que o ligava diretamente ao coração do caso, Dr. Humberto Diniz. Sentado em sua sala, cercado por caixas de arquivos antigos, Marcos rabiscava conexões em um caderno surrado. Humberto aparecia vinculado a algo que, em um primeiro momento, parecia inocente. Um programa de pesquisa chamado Aurora. Mas quanto mais ele lia, mais sinistro tudo se tornava. Apesar de apresentado como um estudo sobre desenvolvimento neurológico de recém-nascidos em ambientes controlados, o Aurora não era registrado oficialmente em nenhum conselho de ética. A linguagem dos relatórios era vaga e os nomes das crianças, sempre com iniciais, estavam apagados ou codificados.
Em muitos documentos, havia selos falsificados de aprovação científica e contratos assinados por entidades, que depois Marcos constatou que não existiam. Era uma estrutura cuidadosamente arquitetada para parecer legítima por fora, mas podre por dentro. Marcos ligou para Eduardo no início da tarde. Consegui algo. O quê? Um nome, um projeto, um absurdo. Projeto Aurora. Te encontro aí em 1 hora. Quando chegou à mansão, Eduardo já o esperava na biblioteca, com Renata ao lado. Marcos espalhou as folhas impressas sobre a mesa e foi direto ao ponto. Humberto Diniz coordenou um projeto chamado Aurora. Por cerca de 6 anos. O nome não aparece em nenhum registro do Conselho Regional de Medicina. Não tem aprovação ética nem relatório de encerramento. O conteúdo foi hospedado em um domínio privado, já fora do ar. Tive que acessar por arquivos armazenados na nuvem. Mas o que era esse projeto exatamente? Eduardo perguntou, de olhos fixos no papel. Uma suposta pesquisa de acompanhamento de desenvolvimento cerebral de gêmeos idênticos. O texto usa palavras técnicas, mas o que ele fazia era simples e criminoso. Separar os gêmeos ao nascer, registrar o progresso deles em ambientes distintos e documentar. Separar? Renata sussurrou. Sim, um ficava com a família biológica, o outro era entregue a famílias associadas ao projeto, ou em instituições com vínculos indiretos. Tudo parecia legal, com papéis assinados, laudos médicos, até registros em cartório. Mas tudo era parte da encenação. O objetivo declarado era comparar estímulo, cognição e comportamento em diferentes contextos. Nenhum comitê ético aprovaria isso, mas, à primeira vista, parecia autorizado. Então a gente não foi o único. Não. Eu acredito que dezenas de gêmeos foram separados. O projeto atuava principalmente em clínicas privadas, com partos que constavam como sem intercorrências. A maioria dos registros é vaga, com dados maquiados, mas há padrões. Renata se levantou trêmula. Eles pegaram minha filha, como se fosse um objeto de estudo. Eduardo fechou os punhos. E o que a gente faz agora? Marcos puxou mais 2 folhas. Consegui o nome de 3 ex-funcionários da clínica onde vocês fizeram o parto. 2 deles trabalharam sob supervisão direta do Dr. Humberto, e um deles já foi visto saindo de um endereço rural onde Humberto teria se abrigado nos últimos anos. Posso tentar contato? Faça isso, Eduardo disse de imediato, mas com cuidado. Essa gente sabe o que fez. Se ainda estão envolvidos em algo, podem tentar se proteger. 2 dias depois, Marcos conseguiu marcar um encontro com uma ex-enfermeira chamada Cecília Prado, que havia trabalhado no setor neonatal durante o período do nascimento de Letícia. Foi em um café modesto, nos arredores da cidade. Ela chegou nervosa, óculos escuros, rosto abatido. Eu não devia estar aqui, foram suas primeiras palavras. Ninguém vai saber, Cecília. Só queremos entender o que aconteceu com nossa filha. Eduardo falava baixo, controlando a ansiedade. Ela hesitou, mas finalmente tirou os óculos. Eu era enfermeira da clínica na época. Entrei nova, cheia de vontade de fazer a coisa certa. Mas logo percebi que havia algo estranho. Recém-nascidos que sumiam do plantão. Trocas de documentos, médicos que se reuniam em horários incomuns, falsificações. Você lembra do nome da nossa filha? Letícia Vasconcelos. Lembro. E lembro que naquela noite a sala obstétrica foi trancada por mais tempo do que o normal. O Dr. Humberto mandou todos os funcionários da ala neonatal saírem durante o parto. Só a neonatologista ficou. Quando voltamos, ele já havia assumido os registros. Você viu os bebês? Ela hesitou, olhou ao redor. Vi 2 bebês, meninas idênticas. Ele nos mandou registrar apenas uma. E no dia seguinte, os documentos estavam diferentes. Tudo foi trocado.
Mas para quem visse de fora, os papéis pareciam em ordem. Eram muito bons nisso. Por que você nunca falou? Porque quem falou, sumiu. A doutora Ana Luísa morreu num acidente de carro poucas semanas depois. E o técnico de registros que questionou o sistema foi demitido no dia seguinte. Eu fiquei com medo, não sabia em quem confiar. Renata chorava, silenciosa. Você sabe para onde ele levava os bebês? Não sei, mas ouvia boatos. De que havia um lugar fora da cidade, um centro de estudos. Outros diziam que era um abrigo, um laboratório. Ninguém sabia ao certo. Só sei que os bebês sumiam e que ninguém mais perguntava depois. E hoje? Hoje eu não tenho paz. Vivo olhando por cima do ombro. Mas saber que uma dessas meninas está viva me dá um pouco de alívio. Eduardo pegou sua mão. Você deu o primeiro passo para corrigir o que fizeram. Agora é nossa vez. De volta à mansão, Eduardo reuniu os papéis, gravações e o depoimento de Cecília. Isso é mais do que suficiente para reabrir o caso, disse Marcos. Mas temos que agir rápido. Se o Humberto ainda está operando, a Letícia pode estar em risco. Eduardo olhou para o mural na parede, onde pendurara uma foto de Letícia com 3 anos, ainda com vida. Eu vou encontrar minha filha. A tarde estava silenciosa demais. Eduardo sentia que o tempo estava contra ele, como se cada minuto que passasse longe de Letícia estivesse aprofundando uma distância que talvez não fosse mais reversível. Sofia, sentada no chão da sala de estar com uma caixa de lápis de cor, desenhava. Eduardo observava em silêncio, intrigado com os traços. A menina havia feito uma construção de paredes cinzas, cercada por árvores sem folhas, e ao lado, crianças pequenas com olhos grandes, desenhadas atrás de janelas. O que é isso? Ele perguntou com cuidado. Sofia não levantou os olhos, continuou colorindo. É o lugar onde eu dormia. Onde ficava isso? Ela apontou para a montanha no fundo do desenho. Era lá em cima. Quando a janela estava aberta, eu via as árvores balançando. Às vezes tinha neblina. A moça que ficava lá dizia que era um hospital, mas ninguém saía nunca. Eduardo levou o desenho até Marcos. O detetive examinou com atenção. É uma estrutura grande, e ela fez os postes e a entrada. Sabe o que mais parece com isso? O quê? Um antigo laboratório desativado na Serra do Leste. Funcionava como centro de pesquisas imunológicas, mas fechou faz mais de 5 anos. Fica num local afastado, com acesso limitado. Passei a noite inteira cruzando imagens de satélite com as descrições dela, as semelhanças. Eduardo encostou na mesa. Ela reconheceria? Só tem um jeito de saber. No dia seguinte, Marcos espalhou imagens aéreas em cima da mesa da biblioteca. Algumas de hospitais abandonados, outras de sanatórios, outras apenas de áreas montanhosas. Sofia entrou, segurando um biscoito na mão. Seus olhos correram pelas fotos com calma, quase indiferente, até que pararam em uma imagem específica. Aqui, ela apontou. Essa era a minha janela. Dava para ver essa árvore com galhos tortos. Tinha uma cerca com pregos do lado de fora. Marcos e Eduardo trocaram um olhar. Você tem certeza? Sofia assentiu. Eu lembro porque a professora dizia que se a gente tentasse fugir, ia se cortar ali. Renata, que escutava ao fundo, apertou os olhos. Que professora? Uma mulher. Ela não tinha nome. A gente chamava de Senhora Cinza. Marcos se afastou puxando o notebook. Digitava com rapidez, abrindo mapas, registros de propriedade, histórico de ocupação. Esse local foi propriedade de uma empresa farmacêutica até 7 anos atrás. Depois, passou para uma ONG chamada Horizonte Humanitário. E há cerca de 4 meses foi vendida novamente, agora em nome de uma Fundação Arco Sul. Essa fundação existe? Existe no papel. CNPJ ativo, sede no interior. Mas quando fui verificar a sede, é uma loja de rações desativada, ou seja, uma fachada. Marcos assentiu. E tem mais.
O local foi desativado semanas atrás. Mudaram tudo. Derrubaram a cerca, limparam os barracões e apagaram arquivos. Eduardo respirava fundo em silêncio. Por dentro, a urgência fervia. A justiça pode fazer alguma coisa? Já tentei contato com uma promotora amiga minha, mas sem ordem judicial, nada acontece. E do jeito que apagaram os rastros, qualquer denúncia oficial pode simplesmente fazer eles sumirem de vez com o que restou. Então vamos até lá. Marcos olhou com cautela. Eduardo, eu não vou esperar mais. Não depois de tudo que descobrimos. A gente tem a palavra da menina, a identificação visual e o histórico de um médico criminoso. O que mais precisa? Isso pode ser perigoso. Se eles ainda estiverem lá, eu não vou invadir armado, só quero ver com meus próprios olhos. Marcos suspirou, mas sabia que Eduardo não voltaria atrás. Então vamos com cuidado. Leva o equipamento para registrar tudo. E não entramos sem sinal de segurança. Se virmos qualquer movimentação, recuamos. Eduardo assentiu. Mas se Letícia estiver lá, eu não volto sem ela. Do lado de fora, Renata observava os dois discutirem o plano. Em silêncio foi até o quarto e encontrou Sofia dobrando roupas de boneca. Filha, você quer mesmo que a gente encontre esse lugar? Sofia a olhou com um misto de firmeza e medo. Quero que encontrem minha irmã. Renata sentiu o coração acelerar. Irmã? Sim, ela era igual a mim, mas nunca deixaram a gente ficar juntas. Uma vez a gente se viu pelo reflexo da porta. Ela estava dormindo, mas eu senti que era ela. Renata se ajoelhou e a abraçou forte, contendo as lágrimas. A gente vai encontrar, meu amor, eu prometo. No fim da tarde, Marcos imprimiu os últimos documentos. Fiz uma cópia dos registros de venda do terreno. Se algo acontecer, temos ao menos o histórico da ONG de fachada. E Sofia? Eduardo perguntou. Fica com Renata. A segurança aqui está reforçada. Já avisei um contato de confiança. A missão agora é simples. Confirmar se o local ainda tem vestígios de funcionamento. Se tiver, voltamos com reforço e a denúncia em mãos. Eduardo respirou fundo. Pegou o desenho da filha e o guardou no bolso do paletó. Se ela estiver lá, ela vai me reconhecer. O carro preto subia lentamente a estrada de terra cercada por árvores altas e retorcidas. Era início da manhã. A névoa ainda pairava sobre o solo, espessa e pesada, cobrindo tudo com uma camada de silêncio e incerteza. Eduardo dirigia. Ao lado, Marcos mantinha os olhos atentos ao GPS e ao mapa físico dobrado no colo. O sinal de celular vai cair em breve. Depois daquela curva, estamos por conta própria, disse o detetive. Eduardo assentiu sem dizer nada. Por dentro, o peito comprimido. Uma mistura de ansiedade, medo e um fio de esperança que parecia prestes a se partir. A propriedade cercada por mato e troncos caídos surgiu após quase 1 hora de estrada. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, como se tivesse sido deixado assim às pressas. Nenhum movimento, nenhum som além do vento cortando as folhas. Vamos a pé a partir daqui, disse Marcos descendo do carro. Carregavam lanternas, celulares com câmera, uma câmera portátil de backup e uma pasta com os documentos da investigação. Eduardo apertava o bolso do paletó onde estava o desenho de Sofia. Avançaram pelo terreno com passos lentos. Ao fundo, um prédio cinzento e baixo surgia entre as árvores. Era mais amplo do que alto. As janelas estavam quebradas, algumas cobertas por tábuas velhas. A placa que outrora existira havia sido arrancada, restando apenas parafusos enferrujados. Marcos arrombou a porta com um pé de cabra. O interior cheirava a mofo e abandono. O chão era de cimento cru, rachado em alguns pontos. As paredes descascadas ainda tinham marcas de quadros ou armários removidos às pressas. Tem sinais de evacuação rápida, sussurrou Marcos, mas não muito antiga. No máximo algumas semanas. Avançaram por corredores estreitos. A luz das lanternas dançava nas paredes. Eduardo mantinha o foco em tudo, cada detalhe, cada canto, cada som.
Entraram em uma ala maior, com 4 fileiras de camas infantis de ferro, todas enferrujadas. Algumas ainda tinham travesseiros pequenos, outros estavam rasgados, cobertos por poeira e sujeira. Um brinquedo de pelúcia manchado jazia caído no canto. Uma boneca sem braço, em outra cama. Deus do céu! Eduardo sussurrou, apertando os olhos. Havia marcas nas paredes. Pequenas mãos sujas, como se crianças tivessem tocado ali repetidamente. Marcos fotografava tudo. Isso aqui não era hospital, era cativeiro. Eduardo seguiu até uma parede no fundo. Sobre ela, um espelho grande, rachado no meio. Ele se aproximou e percebeu. Era vidro espelhado, do tipo usado para observação unidirecional. Eles observavam as crianças, como animais em laboratório. Aos pés do espelho, encontraram uma caixa metálica. Dentro, pedaços de papéis parcialmente queimados, laudos cortados, fotos rasgadas. Alguns documentos estavam manchados pela umidade. Outros, embora danificados, ainda legíveis. Parece que tentaram destruir parte do material, mas saíram com pressa. Marcos observava os restos. Isso aqui precisaria ser restaurado com cuidado. Marcos puxou um deles com delicadeza. Tem nomes aqui, iniciais, códigos. Veja isso. Eduardo apontou para a parte de trás de uma porta. Um calendário colado na madeira, com marcações em vermelho. Os dias 12, 18 e 26 estavam circulados. Ciclos de administração ou visitas? Marcos murmurava, tentando interpretar. No corredor seguinte, encontraram o que parecia ter sido a sala de coordenação. Um painel com câmeras quebradas, fios soltos, um quadro branco manchado com letras borradas. No chão, uma gaveta caída, semi-aberta. Dentro, pastas. Eduardo se ajoelhou de imediato. Aqui tem fichas ainda legíveis. Ele abriu uma. Era uma pasta com a etiqueta desbotada, mas ainda identificável. Arquivo 14B. Programa Aurora. Nascidos em 2 de março. Par idêntico. As mãos dele começaram a tremer. Abriu outra ficha. Meu Deus! Era uma lista datilografada, seguida de fichas clínicas. A tinta estava um pouco desbotada e algumas anotações haviam sido parcialmente apagadas. Mas o conteúdo principal permanecia claro. Letícia Vasconcelos, status, estável, sedada, observação, nível de resposta, baixa, administração controlada, data da última atualização, há 35 dias. Eduardo levou as mãos ao rosto. Ela está viva. Tem certeza que é a sua filha? Marcos se aproximou. Eduardo apontou para o número do protocolo. O mesmo do prontuário de nascimento de Letícia. É ela, não tem dúvida. E a outra ficha deve ser a da Sofia, mas está faltando. Pode ter sido levada ou destruída. Eduardo se ajoelhou no chão frio. Eles sedaram minha filha. Mantiveram ela dopada por 6 anos. E só há 35 dias ela ainda estava aqui, Marcos disse, analisando a data do último registro. Eduardo socou o chão com força. Por isso ela nunca apareceu. Nunca falou, nunca reagiu. Eles esconderam ela, como se fosse um experimento, como se fosse descartável. Marcos fotografava cada ficha, cada etiqueta. Algumas estavam borradas, outras rasgadas nas bordas, mas o conteúdo central permanecia visível. Vamos pegar tudo que for possível e sair daqui antes que alguém apareça. Não, ainda tem mais. Eduardo, eu vou olhar o subsolo. Encontraram a porta de acesso atrás de uma estante empurrada. Marcos arrombou com esforço. Uma escada estreita levava a um nível subterrâneo, frio, ainda mais úmido. Desceram com cautela. Lá embaixo, arquivos em estantes de aço, etiquetas de plástico, caixas organizadoras. Havia sistemas de fichas por códigos. Muitos estavam abertos ou revirados, como se alguém tivesse tentado destruir parte do material, mas desistido no meio do processo. Marcos apontou para uma etiqueta. Pai 66. Gêmeos idênticos. Eduardo puxou a primeira caixa. Lá dentro,
Mais de 60 registros numerados, todos com descrição similar: nascimento de gêmeos, separação, códigos de identificação e local de inserção. Algumas fichas estavam riscadas com caneta vermelha: falecido, transferido, reação adversa. Outras estavam manchadas, como se tivessem sido salvas às pressas de um incêndio ou alagamento. Eduardo recuou, os olhos marejados. Eram crianças, e tratadas como números. Marcos filmava tudo. Isso aqui é prova material de crime em série. Eduardo apontou para uma etiqueta no fundo: Arquivo 1, Vasconcelos, L. Ela foi a primeira. O início do projeto. Meu Deus, o que fizeram com a minha filha? O silêncio do subsolo era opressor. As paredes pareciam apertar. Marcos encostou a mão no ombro de Eduardo. A gente achou ela. Agora vamos encontrá-la de verdade. Eduardo segurava a ficha contra o peito. Ela estava viva. Agora ele só precisava saber onde. Na manhã de uma sexta-feira nublada, o celular de Marcos tocou enquanto ele revisava as imagens do subsolo do antigo laboratório. Ele atendeu de imediato, reconhecendo o número, embora já não o visse havia anos. Marcos Teixeira. Sou eu, Cecília. A voz da ex-enfermeira tremia. Preciso falar com você, agora. Minutos depois, sentados no banco de trás de um carro estacionado, discretamente numa rua de bairro afastado, Cecília passava as mãos pelos joelhos, inquieta. Vocês não têm muito tempo. Depois da evacuação do laboratório na Serra, algumas crianças foram levadas para uma casa de repouso abandonada no interior. Dizem que é um lugar de transição, mas aquilo mais parece um cativeiro. Onde fica? Marcos perguntou direto. A casa fica no fim de uma estrada de terra em Arco Verde, atrás de uma plantação de eucaliptos. Não tem placas. É vigiada por 2 homens. A entrada é por um portão lateral, sempre trancado por fora. Não há luz à noite. Dizem que mantém as crianças sedadas, em observação, até transferirem. E Letícia? Eduardo se inclinou, tenso. Não ouvi nomes. Mas uma das meninas, segundo me disseram, tem uma cicatriz no pulso esquerdo, igual a que você descreveu. Ela está lá. Mas não vai durar muito tempo. Renata apertou a mão do marido. A gente precisa ir. Marcos balançou a cabeça. Não podemos simplesmente aparecer lá. Mas uma denúncia anônima, bem direcionada, pode acionar o conselho tutelar e a polícia local. Deixo isso comigo. Só preciso de algumas horas. Naquela tarde, a denúncia foi feita por telefone, com voz mascarada. Alegava abuso e cárcere privado de menores em situação de risco, citando o endereço exato, com descrição de características do local. Marcos usou um canal que sabia que cairia em mãos certas. Menos de 4 horas depois, uma viatura civil, um carro do Conselho Tutelar e uma ambulância partiram discretamente da delegacia da região. Marcos, Eduardo e Renata seguiram em um carro próprio, à distância, evitando chamar atenção. A estrada de terra era estreita, cercada de mato alto, e terminava em uma clareira onde uma casa de alvenaria, sem cor, erguia-se solitária. Parecia abandonada, janelas fechadas, muros rachados. Mas havia movimento. Um dos guardas estava na lateral, fumando. O outro, aparentemente, dentro. A viatura se posicionou na entrada, enquanto o conselheiro bateu com firmeza no portão lateral. O guarda não teve tempo de reagir. A polícia entrou rapidamente com apoio. Vozes se cruzaram, gritos abafados. A porta foi arrombada. Marcos e Eduardo desceram do carro e permaneceram próximos ao portão, atentos. 1, 2, 3. Um dos policiais contava. Temos 5 crianças, todas com sinais de sedação. Renata levou a mão à boca. Letícia, por favor, esteja aqui. Sofia, que fora trazida sob proteção, aguardava no banco de trás, observando com olhos arregalados. Eu conheço essa casa, disse em voz baixa. Eduardo olhou para dentro da ambulância. 2 meninas estavam sendo colocadas em macas.
Uma delas tinha cabelo escuro, pele pálida, rosto fino. Essa é ela? Vamos esperar o enfermeiro confirmar, disse Marcos. Um dos socorristas se aproximou. Há uma menina entre 6 e 7 anos, muito magra, sedada, mas com pulso estável, cicatriz no pulso esquerdo. Parece recente, está respirando com a ajuda de oxigênio, mas não houve trauma físico externo aparente. Ela vai ser estabilizada na ambulância. Eduardo correu até a porta traseira do veículo, os olhos fixos naquela figura pequena com um cobertor fino sobre o corpo. A respiração da criança era curta. Um fio de sangue seco ainda manchava a lateral da boca. Os lábios estavam ressecados. As mãos magras repousavam sobre o peito. Ele não hesitou. Subiu na ambulância e ajoelhou-se ao lado da maca. Letícia, sou eu. Papai está aqui. Renata subiu logo em seguida, tremendo. Filha, meu Deus, filha. A menina não reagia. Os olhos estavam fechados, o corpo imóvel, mas o peito subia e descia lentamente. Marcos, do lado de fora, segurava o portão aberto para a equipe. Sofia saiu do carro e se aproximou com passos lentos. O conselheiro hesitou, mas Renata acenou para que deixassem ela se aproximar. Ela está dormindo, né? Perguntou Sofia. Tá sim, meu amor, tá dormindo. Renata respondeu com a voz embargada. Sofia subiu os degraus da ambulância e olhou para a menina no colchão. Ficou em silêncio por alguns segundos até estender a mão e tocar de leve os dedos da irmã. Eu disse que ia te achar. A mão da menina na maca mexeu, quase imperceptível. Eduardo arregalou os olhos. Viu isso? Renata engasgou com o choro. Sofia apertou mais uma vez. Acorda, eu tô aqui agora. A gente tá junta. A pálpebra da menina tremeu e com lentidão os olhos abriram, turvos, mas vivos. Letícia moveu os lábios, sem som. Sofia inclinou o rosto. Sou eu, sua irmã. A gente tem o mesmo desenho no braço, lembra? Letícia piscou. Um som rouco escapou de sua garganta. Sofia. Eduardo caiu em lágrimas. Renata abraçou as duas meninas com cuidado. A médica da ambulância subiu de imediato, verificando os sinais. Está reagindo. Vamos levá-la agora. Ela precisa de suporte urgente. Eduardo assentiu. A ambulância partiu. Marcos ficou para finalizar os registros e coletar cópias dos documentos apreendidos no local. 2 homens foram presos. As demais crianças seriam encaminhadas com acompanhamento psicológico. Naquela noite, no hospital particular para onde Letícia foi levada, Eduardo e Renata aguardavam na sala de observação. Sofia dormia em uma poltrona ao lado, abraçada ao coelho de pelúcia que o pai havia lhe dado semanas antes. O médico saiu da UTI com um semblante cansado, mas otimista. Ela está estável. Vai precisar de tempo, mas ela vai se recuperar. Renata levou as mãos ao rosto, agradecendo em silêncio. Eduardo apenas disse: a gente trouxe ela de volta. Foram 3 dias de silêncio absoluto. Letícia permanecia deitada, ligada a equipamentos simples, recebendo soro e alimentação por sonda. Apesar de acordar brevemente no primeiro dia, logo retornara ao estado de sonolência profunda. Os médicos diziam que era normal. O corpo estava em estado de proteção. Mas o que mais preocupava Eduardo e Renata não era a parte física, era o que vinha depois. Na manhã do 4º dia, quando Eduardo chegou ao quarto acompanhado de Sofia, encontrou Letícia sentada, apoiada nas costas da cama. Os olhos estavam abertos, mais vivos. Observavam o mundo ao redor com uma cautela silenciosa, como se cada objeto precisasse ser cuidadosamente decifrado. Bom dia, princesa. Eduardo falou com suavidade. Letícia não respondeu, nem piscou. Sofia entrou logo atrás, segurando um livrinho de capa dura. Trouxe para você. É aquele da borboleta. A gente tinha um igual no quarto. Ela se aproximou devagar e sentou na beira da cama, estendendo o livro. Letícia olhou, hesitou, e então virou o rosto para a janela. Ela não lembra? Sofia perguntou num sussurro.
Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, tentando conter a emoção. Talvez ela lembre, mas ainda está assustada. Ela passou muito tempo longe e o corpo dela aprendeu a se proteger. Sofia assentiu com tristeza. Ela está aqui agora e eu estou aqui com ela. Na ala administrativa do hospital, Renata assistia à reportagem que já circulava na TV. Alguém da delegacia local vazara a informação. E agora, as imagens da operação em Arco Verde estavam em todos os portais de notícias. Crianças eram mantidas sob sedação em casa abandonada no interior, dizia a chamada. E logo abaixo, filha de empresário desaparecida há 6 anos foi resgatada com vida. O nome de Eduardo apareceu, acompanhado de imagens antigas da mansão e trechos de vídeos de arquivo sobre o incêndio. Comentários nas redes sociais pipocavam. Jornalistas já aguardavam do lado de fora do hospital. A comoção era nacional. Naquela mesma tarde, o promotor do caso convocou uma coletiva. Foi expedido mandado de prisão contra o médico Humberto Diniz, encontrado em uma chácara no interior do estado. Ele se entregou sem resistência. As investigações confirmam envolvimento direto na separação ilegal de recém-nascidos, falsificação de documentos e experimentos não autorizados com crianças. Renata desligou a TV. Precisava de silêncio. Na delegacia central, Humberto Diniz sentava-se com os ombros arqueados e os olhos fixos no chão. Ao seu lado, 2 advogados. À frente, uma mesa com o promotor, um oficial da Justiça e um repórter da Polícia Civil gravando o depoimento oficial. Confirma ter atuado no projeto denominado informalmente como Aurora? Sim. Com qual finalidade? Estudo de desenvolvimento comportamental em ambientes distintos. Isso incluía separar gêmeos ao nascer? Incluía. O objetivo era mapear como estímulos distintos moldam respostas cognitivas em pares geneticamente idênticos. Quantas crianças foram envolvidas nesse experimento? Humberto suspirou. Pela primeira vez levantou os olhos. 63 pares, ao longo de 20 anos. Todas separadas sem consentimento dos pais? Sim. E os registros dessas crianças? Parte foi destruída após a denúncia interna. Outra parte ainda existe, escondida em locais distintos. Há cópias físicas e digitais. O senhor confessa? Confesso. As imagens do depoimento caíram como bomba na imprensa. A revolta pública foi imediata. Debates éticos dominaram os programas de TV. Médicos, psicólogos e juristas se pronunciavam. Entidades internacionais pediam acesso às provas. O escândalo ultrapassava fronteiras. No hospital, Eduardo assistia ao noticiário em silêncio. Ao seu lado, Letícia dormia. Sofia, sentada no chão, pintava com lápis de cor. Renata entrou com 2 cafés. Vai ser um inferno agora. Deixa que seja. Quanto mais gente souber, mais difícil vai ser abafarem. E depois... Eduardo olhou para a filha dormindo. A gente precisa fazer alguma coisa. Por elas. Pelas outras crianças. Pelos outros pais que ainda nem sabem que foram vítimas. E o que exatamente? Ele encarou o vazio por alguns segundos. A gente vai abrir uma instituição, não só para acolher crianças encontradas, mas para investigar ativamente. Cruzar registros antigos. Mapear certidões. Localizar irmãos. Vamos dar estrutura a quem quiser procurar a verdade. Renata assentiu, com os olhos marejados. Você acha que isso vai curar tudo? Não, mas vai impedir que o silêncio continue ferindo. Na noite do 6º dia, Letícia falou. Foi uma frase curta. Num momento em que Sofia dormia debruçada sobre a perna dela, com o coelho de pelúcia no colo. Eduardo lia em voz baixa um trecho de um livro. Renata havia saído para buscar água. A menina virou o rosto e murmurou. O coelho. Chamava fubá, né? Eduardo congelou. O livro caiu no colo. Como é? Ele sussurrou. Letícia olhou para a irmã. Ela levava ele escondido no bolso do avental. Quando vinham me ver. Você lembra dela? Eu sentia que era minha irmã, mesmo sem saber. Eduardo passou a mão no rosto em lágrimas. Você está em casa agora, filha.
Ninguém vai mais te machucar. Letícia fechou os olhos devagar, mas dessa vez, com paz. A casa dos Vasconcelos já não era a mesma. Em pouco mais de 2 meses, os corredores antes silenciosos foram tomados por vozes, passos, pastas empilhadas e nomes em busca de pertencimento. Onde antes havia apenas dor e memória, agora surgia movimento, reconstrução, propósito. No antigo salão de festas da casa, antes reservado para reuniões empresariais e eventos discretos, mesas dobráveis foram dispostas lado a lado, com notebooks, arquivos impressos e quadros com mapas. Um letreiro simples, preso à entrada, dizia: Instituição Estrela Nova. Na parede oposta, um grande mural branco, ainda vazio, mas não por muito tempo. Começamos com 124 nomes, disse Marcos apoiado sobre a mesa improvisada. São os que conseguimos cruzar com base nos arquivos recuperados, nos relatos de Cecília e em documentos que conseguimos da polícia. Todos com indícios de separação de irmãos ao nascimento? Eduardo perguntou. Sim. 63 pares, de acordo com a confissão do Humberto. Já localizamos 17 possíveis irmãos biológicos ainda vivendo em famílias que desconhecem sua origem. Renata, sentada no sofá com Letícia deitada ao seu lado, folheava uma das pastas. Alguma família já respondeu? 3. Uma delas confirmou por telefone. Aceitaram fazer o teste de DNA. Sofia entrou correndo na sala com um papel na mão. Olha, eu fiz um desenho para o mural. Era uma estrela grande, prateada, cercada por 2 pequenas figuras de mãos dadas. No topo, lia-se: Família é quando a gente se reconhece. Renata pegou o desenho e beijou a testa da filha. Esse vai ser o símbolo da nossa missão. Eduardo sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o gesto não parecia pesado. O processo era lento, burocrático e doloroso. Alguns pais não queriam acreditar. Outros tinham medo do que encontrariam. Muitos dos filhos haviam sido adotados legalmente, com documentos que na época pareciam legítimos. Havia crianças que cresceram sem saber que tinham irmãos, ou que eram filhos biológicos de outra família. A verdade feria, mas também libertava. A Estrela Nova contratou uma equipe de psicólogos voluntários, assistentes sociais, advogados, tudo coordenado com extremo cuidado. Marcos fazia questão de revisar cada histórico, buscando inconsistências que revelassem onde o sistema havia falhado. O primeiro reencontro aconteceu numa tarde chuvosa. Era um par de meninas, agora com 9 anos, separadas ao nascer e criadas em estados diferentes. As famílias, após o teste positivo, se encontraram na sede da instituição. O abraço entre elas durou longos minutos. Elas choraram sem entender porquê, mas choraram juntas. Reconheceram o cheiro, o timbre da voz, os olhos. Sofia e Letícia assistiram em silêncio. Quando a primeira estrela foi colada no mural, as duas aplaudiram com entusiasmo. Uma estrela para cada laço restaurado. 2 por vez, disse Renata. E assim a tradição começou. 2 semanas depois, mais 2 estrelas foram coladas. Um menino que descobriu sua irmã morando a menos de 15 quilômetros dele. Haviam estudado na mesma escola por 2 anos. Nunca se cruzaram, nunca souberam. Marcos montou um painel paralelo, um mapa do Brasil, com linhas conectando as famílias localizadas. Os traços pareciam cicatrizes, unindo pontos de dor. Tem um padrão, ele explicou. Os pares foram separados sempre em regiões distantes, mas com alguma ligação logística. Aeroportos, clínicas conveniadas, lares adotivos com vínculos diretos ao projeto Aurora. Você acha que alguém ainda está operando? Eduardo perguntou. Não com a mesma estrutura, mas os rastros indicam que parte da rede pode ter migrado para outras formas de adoção. O que começou como pesquisa virou comércio. O que antes era manipulação médica virou transação. Então, a Estrela Nova precisa crescer. Não, precisa, e vai, mas mantendo a essência,
reunir o que foi separado. Letícia caminhava melhor agora. Os olhos estavam mais vivos, a fala mais fluida. Ainda guardava silêncios longos e sustos repentinos, mas cada dia era uma conquista. Sofia a acompanhava para todo lado, como se sentisse que sua missão ainda não havia terminado. Num fim de tarde, sentadas no chão do corredor, Letícia perguntou: por que o nome é Estrela Nova? Sofia sorriu. Porque toda vez que um irmão encontra o outro, é como se uma estrela acendesse no céu. Mas a gente coloca ela aqui para ninguém esquecer. Letícia encostou a cabeça no ombro da irmã. Quantas estrelas já tem? 6. Mas logo vão ter muitas. Um dia esse mural vai ficar cheio e vai brilhar. No centro do salão, Eduardo observava as estrelas prateadas coladas com cuidado. Cada uma representava uma vitória, mas também uma cicatriz. A prova de que algo foi rompido e reconstruído com coragem. Vamos precisar de outro mural em breve, comentou Renata ao seu lado. E depois disso, outro e outro. Você está preparado para isso? Agora eu tô. Ela olhou para ele com ternura. Obrigada por não desistir. Eduardo olhou para o mural, depois para as filhas que brincavam perto da escada. Foi a vida que me obrigou a lutar, mas foi elas que me ensinaram a não parar. Os dias na casa dos Vasconcelos se tornaram mais movimentados do que jamais haviam sido. Entre reuniões com assistentes sociais, relatórios jurídicos e novas chegadas de crianças, a instituição Estrela Nova começava a tomar corpo. Mas, por trás das portas do segundo andar, onde os escritórios não alcançavam, havia um universo mais delicado em transformação, o das emoções silenciadas. Letícia e Sofia, apesar de dividirem o mesmo quarto e compartilharem a mesma aparência, pareciam viver em planetas distintos. Sofia era expansiva, sorridente, falava pelos cotovelos. Quando via os novos quadros no mural, corria para desenhar mais estrelas em seu caderno. Tinha fome de futuro. Letícia, ao contrário, era introspectiva. Evitava contato físico, respondia com poucas palavras e acordava durante a noite com pesadelos que só cessavam com o toque da mãe. Ainda se referia ao coelho de pelúcia como aquele bichinho e raramente chamava Sofia pelo nome. Ela me evita, disse Sofia certa manhã, sentada à mesa da cozinha. E quando eu tento brincar, ela levanta e vai embora. Será que ela me odeia? Renata, que preparava café, se abaixou para ficar na altura da filha. Letícia está machucada, meu amor. Por dentro. Como se tivesse ficado presa num lugar onde não podia ser ela mesma. Às vezes, quando a gente volta para casa depois de tanto tempo, demora para lembrar como é que se vive. Mas eu sou irmã dela. Sim, mas ela ainda está aprendendo o que isso significa. Eduardo, por sua vez, tentava se aproximar das duas de formas diferentes. Com Sofia era fácil, bastava chamá-la para passear, inventar um jogo ou fazer perguntas bobas. Ela gostava da atenção. Com Letícia, tudo era mais delicado. Bastava um movimento brusco ou uma voz mais firme para que ela se encolhesse. Numa tarde, ele sentou-se no chão do quarto onde as meninas brincavam. Sofia desenhava estrelas. Letícia folheava um livro infantil. Vocês sabiam que, quando tinham 2 anos, eu colocava um CD de Ninar que tocava aquela música do Sol que Brilha Lá no Céu? Sofia sorriu. Eu conheço essa. Letícia levantou o olhar, rápida. Eu também conheço, murmurou. Vocês duas dormiam agarradas, como 2 bolinhas enroladas, continuou Eduardo com cuidado. Quando uma acordava, a outra chorava junto, como se soubessem que a irmã estava com medo. Letícia franziu a testa. Parecia brigar com a memória. Isso é verdade mesmo? Eduardo assentiu. Sim, eu vi com meus próprios olhos. Era mágico. Ela voltou os olhos para o livro. Sofia sorriu e continuou desenhando. Renata organizou sessões semanais com uma psicóloga infantil especializada em traumas de separação precoce.
A profissional, doutora Helena, vinha 2 vezes por semana e conduzia as atividades no jardim da casa, com jogos simbólicos, desenhos e brincadeiras de identidade. No terceiro encontro, Letícia finalmente falou mais do que 3 frases. Eu sonhei que estava num lugar todo branco, mas tinha uma porta com luz amarela, e do outro lado tinha alguém que parecia comigo, mas ela estava triste. Quem era? Perguntou doutora Helena. Era ela, respondeu apontando para Sofia. Mas não era também. Como assim? Letícia hesitou. É que a gente parece igual, mas a gente é diferente. Eu gosto de silêncio. Ela gosta de barulho. Eu gosto de desenhar árvore. Ela desenha estrela. Eu tenho medo de dormir. Ela tem medo de escuro. A psicóloga sorriu. Isso não quer dizer que vocês são menos irmãs. Quer dizer que vocês são únicas. E isso é bom. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: mas se a gente fosse mesmo irmã, de verdade mesmo, por que separaram a gente? A pergunta ecoou como um trovão. Sofia ouviu à distância e não respondeu. Ficou com ela. Guardou. Como uma ferida pequena que arde só quando alguém encosta. Enquanto isso, a Estrela Nova recebia o primeiro grupo de crianças sem família identificada. 3 meninas e 2 meninos, entre 4 e 7 anos, haviam sido resgatados numa operação conjunta com uma ONG internacional. Estavam assustados, com sinais de negligência e subnutrição, e seriam abrigados temporariamente até que os familiares fossem localizados. Renata reorganizou parte do andar inferior para receber os pequenos. Camas foram compradas, brinquedos doados e uma equipe de cuidadores treinados foi contratada. Mas nenhuma preparação era suficiente para o impacto emocional daquelas chegadas. Eduardo viu um dos meninos, com olhos esbugalhados e o rosto sujo, recusar comida por quase 2 dias. Outro, uma menina de cabelos encaracolados, não falava, apenas balançava o corpo no canto do quarto. Era como se a alma estivesse tentando reaprender a habitar o corpo. Letícia observava de longe. Num final de tarde, viu uma das meninas se encolher quando ouviram um trovão. A menina tremia. Letícia se aproximou com cuidado. Tocou de leve seu ombro e sussurrou: também tenho medo de barulho. A menina levantou os olhos e sorriu. Um sorriso tímido, mas real. No mural, 10 estrelas já haviam sido coladas. Eduardo, ao final de uma reunião com Marcos e os advogados da causa, olhou para elas com atenção. Sabe o que mais me assusta? O quê? Perguntou Marcos. Que a gente nunca vai saber exatamente quantas vidas foram afetadas, quantas famílias foram partidas. O projeto pode ter deixado marcas por gerações. Mas agora a gente está fazendo o caminho de volta, mesmo que leve o resto da vida. Eduardo assentiu. Mesmo que leve. Certa noite, enquanto o vento balançava as janelas e os últimos papéis eram recolhidos, Renata passou no quarto das meninas. Sofia já dormia. Letícia estava acordada, olhando para o teto. Não consegue dormir. Tô pensando. Em que? Letícia virou o rosto. Em quem eu sou? Renata se sentou na beira da cama. Quer conversar? Letícia hesitou. Eu sou Letícia, mas não sou a Letícia que morreu. Eu sou irmã dela, mas eu também sou eu. E às vezes eu acho que sou nenhuma das duas. Renata a abraçou com força. Você é exatamente quem deveria ser, meu amor. Você é Letícia, sim, e é também a menina que sobreviveu a tudo isso. E mais do que isso, é a irmã da Sofia, minha filha, parte do nosso lar. A gente vai te lembrar disso todos os dias, até você não ter mais dúvida. Letícia encostou o rosto no peito da mãe e finalmente chorou. O telefone da recepção da Estrela Nova tocava sem cessar. Em meio a pedidos de ajuda, dúvidas jurídicas e solicitações de entrevistas, um novo padrão começava a emergir. Mães ligando com vozes trêmulas, ora exigindo respostas, ora suplicando por silêncio. Muitas delas haviam adotado legalmente,
ou acreditavam ter feito isso. Tinham criado crianças por anos com amor, dedicação e sacrifício. Agora, começavam a ouvir que talvez essas histórias tivessem começado de um modo muito diferente do que imaginaram. Chegou a segunda intimação da semana, informou Marcos, largando um envelope pardo sobre a mesa do escritório improvisado. Alegam que estamos promovendo instabilidade emocional e que nossas investigações são invasivas. Eduardo leu em silêncio. Dessa vez é quem? Uma família do interior paulista. Criaram a menina desde os primeiros dias de vida. Ela é, de fato, irmã biológica de outra criança que já foi localizada e reunida com a mãe de origem. Mas os pais adotivos se recusam a fazer o teste de DNA. Dizem que não vão deixar tomarem a filha deles. Renata, que ouvia em pé junto à janela, suspirou fundo. A verdade assusta mais quem não estava preparado para encontrá-la. A mídia, antes entusiasmada com os reencontros, começou a mudar o tom. Pais adotivos denunciam pressão de ONG que tenta reconstruir famílias biológicas. Quem tem o direito de chamar de filho? Estrela Nova reacende um debate delicado. Biologia versus afeto. As redes sociais se dividiram. Milhares de mensagens chegaram, de apoio e de repúdio. Eduardo lia algumas, ignorava outras, mas todas pesavam. O mural da entrada já tinha 20 estrelas prateadas. Brilhavam com esperança, mas também expunham as cicatrizes de histórias reabertas. Durante uma reunião com a equipe, doutora Helena, a psicóloga responsável pelos atendimentos às crianças, trouxe um alerta. Algumas estão demonstrando sintomas de confusão afetiva. Elas se perguntam quem devem amar, a quem devem lealdade e se é errado sentirem saudade da família em que cresceram. Precisamos agir com mais sensibilidade, mais tempo, mais acolhimento. Renata assentiu. E com mais escuta. Eduardo foi convocado para uma audiência judicial. Na sala do fórum, sentou-se diante da juíza e da família, que abrira o processo. Entre eles, um menino de 8 anos, calado e visivelmente desconfortável. O senhor está afirmando que essa criança foi entregue de forma irregular há 8 anos, por uma instituição médica que agora está sob investigação, disse a juíza. A família aqui presente diz ter cumprido todos os trâmites legais da adoção, sem saber de qualquer irregularidade. Temos documentos que mostram que o médico responsável já havia sido afastado por conduta ética suspeita, explicou Marcos, e que o nascimento de gêmeos foi omitido no prontuário original. Há indícios claros de manipulação documental. Indícios não são provas, rebateu a advogada de defesa. E o vínculo construído por quase uma década também precisa ser considerado. Esse menino tem uma família. Ele não é um objeto a ser reivindicado. Eduardo sentiu o estômago apertar. Aquela não era uma sala de batalha, era uma sala de dor. Na volta para casa, ao lado de Renata, ele desabafou. Estamos mexendo em histórias que têm camadas demais. Afeto, culpa, medo. Como separar tudo isso? Renata respondeu com calma. Talvez a gente não consiga separar, mas pode tentar costurar, sem pressa, com cuidado e sem desistir no meio do caminho. Os dias seguintes foram intensos. 7 novas notificações judiciais chegaram. A imprensa publicou artigos críticos. Um colunista chamou Eduardo de justiceiro emocional. Outro acusou a Estrela Nova de desestabilizar lares felizes. Na sala de reuniões, Eduardo encarou os rostos da equipe. Quem quiser sair, essa é a hora. Eu entendo. Marcos cruzou os braços. Eu não entrei nisso para fazer só o que é fácil, Renata completou. E eu não passei pelo que passei para agora me calar. Os demais permaneceram, em silêncio, mas com firmeza. Numa tarde chuvosa, uma mulher de cabelos grisalhos chegou à porta com uma foto nas mãos. Disseram que aqui talvez encontrem gente que eu pensei ter perdido para sempre. Ela foi recebida por Renata. Sentaram-se, conversaram. Mostrou documentos.
relatou que, após um parto difícil, fora informada de que seu bebê havia nascido sem vida. Nunca viu o corpo, nunca teve uma certidão de óbito. A ficha médica confirmava um nome já conhecido pela equipe: um dos meninos do abrigo. O reencontro aconteceu no final do dia, sob o olhar atento de toda a casa. O menino, até então mudo, tremia enquanto a mulher ajoelhava diante dele e mostrava a mesma foto que trazia nas mãos. "Eu pedi tanto para te ver de novo", sussurrou. Ele esticou a mão, tocou a imagem. Depois, tocou o rosto dela e falou pela primeira vez desde que chegou: "Mãe." Naquela noite, enquanto todos dormiam, Eduardo se sentou diante do mural. As estrelas brilhavam sob a luz do abajur. 21. Cada uma com uma história, uma decisão difícil, um laço refeito à custa de esforço, lágrimas e coragem. Ele pegou papel e caneta, escreveu uma carta, curta, clara. "Não buscamos heróis nem culpados, buscamos verdades. Crianças que foram separadas, famílias que não sabiam. Nem toda dor pode ser evitada, mas toda verdade merece ser conhecida. A estrela nova é feita de encontros, não de rupturas. É feita de lembranças, mas também de futuros possíveis. E enquanto existirem vidas esperando por respostas, continuaremos aqui", publicou nas redes. No dia seguinte, a carta já havia sido compartilhada mais de 300.000 vezes. E as ligações começaram a chegar novamente. Era fim de tarde quando Marcos Teixeira recebeu o dossiê. O envelope chegou sem remetente, mas com selo de envio da fronteira entre o Brasil e a Argentina. Dentro havia apenas 3 folhas. 2 com informações básicas, nomes, datas, local, e a última com uma foto borrada em preto e branco. 2 meninos loiros de mãos dadas, com expressão vazia diante de um portão metálico. Marcos examinou a imagem. O carimbo no verso indicava um abrigo particular em Corrientes. Mas o que mais chamou a atenção foi a anotação manuscrita em vermelho: "Irmãos, gêmeos, levados de São Paulo, em 2 dias vão sumir." Ele não perdeu tempo. "Eduardo, precisamos conversar. Agora." Na sala de reuniões da Estrela Nova, Marcos jogou os papéis sobre a mesa. "Isso veio de alguém que trabalhou com o Dr. Humberto. Talvez parte da mesma rede. Essa pessoa está tentando limpar a consciência, só pode ser isso." Eduardo folheou os papéis em silêncio. No canto inferior de um dos documentos, lia-se um nome: Fundação Raízes Unidas. Nunca ouvi falar. ONG registrada em Buenos Aires. Teoricamente, trabalha com adoções internacionais. Só que, segundo investigações locais, tem processos judiciais congelados há anos e nenhuma transparência nas remessas de crianças para fora da América Latina. Renata, que escutava com o senho franzido, se adiantou. "Você está dizendo que eles ainda estão atuando?" "Sim, e esses meninos da foto foram registrados no interior de São Paulo há 6 anos. A mãe biológica foi internada após o parto e nunca soube o paradeiro dos filhos. Até hoje." Eduardo fechou os punhos. "Precisamos ir." No dia seguinte, ele, Marcos e mais 2 voluntários embarcaram para a Argentina. As malas eram leves, mas os rostos carregavam tensão. Chegando a Corrientes, foram recebidos por um jornalista local que já acompanhava investigações sobre adoções ilegais. Era um homem magro, de aparência cansada, chamado Tomás Herrera. "Eu venho tentando denunciar esse lugar há mais de 5 anos, disse ele, ainda no estacionamento do aeroporto. "Mas toda vez que a justiça se aproxima, alguma coisa impede o processo de seguir." No trajeto até o endereço da fundação, Tomás mostrou registros antigos de adoções irregulares e fotos de crianças em aeroportos internacionais. Alguns nunca mais foram vistos, nem os nomes foram confirmados. Eduardo segurava as imagens como se fossem punhais. Ao chegarem à rua indicada, encontraram uma fachada discreta, com placas em espanhol dizendo Centro de Desenvolvimento Familiar. Nenhum nome visível de fundação ou abrigo. "Está sempre assim?" perguntou Eduardo. "Sempre", respondeu Tomás.
Limpo, discreto e fechado. Marcos sacou o celular e fingiu uma ligação enquanto andava até o portão lateral. Acima do muro, uma pequena fresta revelava parte do pátio interno. Ele se esticou e tirou uma foto. Ao mostrar aos outros, os rostos se enrijeceram. Os 2 meninos da imagem enviada estavam ali, sentados em um banco, de cabeça baixa, com roupas idênticas e mochilas ao lado. Nenhuma presença de brinquedos ou outros elementos infantis. O lugar parecia mais uma instalação clínica do que um abrigo. "Se eles vão sair daqui em 2 dias, precisamos agir agora", disse Eduardo. No fim da tarde, Tomás organizou uma reunião com uma promotora local de direitos da infância. Ela já tinha ouvido denúncias anteriores, mas nunca tivera provas tão claras. "Não posso garantir uma ordem judicial tão rápido", confessou, "mas posso entrar com um pedido urgente de verificação sanitária. Isso nos permite entrar e averiguar a situação das crianças." O documento foi emitido naquela mesma noite. Na manhã seguinte, às 8h30, Eduardo e Marcos acompanharam discretamente uma equipe de fiscalização até o portão da fundação. Enquanto Tomás registrava tudo de longe, a promotora entregou o mandado ao segurança. "Estamos aqui para uma inspeção. Precisamos verificar o estado das instalações e das crianças." Relutante, o homem abriu o portão. O grupo entrou. O local era silencioso demais. A poucos metros da entrada, os 2 meninos estavam sentados à mesa, com suco e pães à frente. Nenhum adulto os acompanhava de perto. Ao verem os visitantes, os irmãos se entreolharam. Um deles levou o dedo à boca, como se pedisse silêncio ao outro. Marcos se aproximou devagar. "Qual o nome de vocês?" O menor não respondeu. Mas o mais velho encarou o detetive, hesitante. "A gente tem que ir?" perguntou em voz baixa. "Eles falaram que vamos voar hoje à noite." Eduardo sentiu um arrepio nas costas. "Hoje?" A promotora chamou reforço imediato. No fundo do prédio, uma porta trancada guardava um pequeno escritório. Documentos, passaportes e vistos estavam empilhados sobre a mesa. Nenhum deles continha os nomes reais das crianças. "Isso aqui não é adoção, é exportação de identidade", sussurrou Marcos. A polícia foi chamada. Em menos de 1 hora, os responsáveis pela fundação foram detidos para interrogatório. Alegaram processos legais em andamento, mas nenhuma documentação resistia à análise. Eduardo, parado ao lado dos gêmeos, observava os meninos desenharem em silêncio. O mais novo rabiscava algo que lembrava uma estrela. "Por que uma estrela?" perguntou Eduardo, ajoelhado ao lado. "Meu irmão disse que ela protege e que vai levar a gente para a casa certa." Eduardo fechou os olhos por um instante. Os meninos foram acolhidos provisoriamente por um abrigo vinculado ao governo argentino, mas, após verificação de origem, foram autorizados a retornar ao Brasil com Eduardo e a equipe. No voo de volta, Renata os esperava em ligação por vídeo. "Eles estão bem?" perguntou com os olhos marejados. Eduardo virou a câmera discretamente. Os 2 dormiam lado a lado, cobertos por uma manta. "Estão, mas quase não estiveram." Ao chegarem à Estrela Nova, uma nova estrela foi colada no mural, a 22ª. Marcos, ainda com o passaporte na mão, olhou para Eduardo e disse: "O que a gente viu lá não foi um caso isolado. Aquilo ainda está em funcionamento, e não só ali." Eduardo assentiu em silêncio. No mural entre as estrelas, uma delas brilhou com mais intensidade naquele dia. A estrela de 2 irmãos, resgatados às vésperas do desaparecimento definitivo. E uma certeza se formou no peito de todos. A rede era maior do que imaginavam, mas eles também eram mais fortes do que pensavam. A van freou com violência diante do terminal internacional. Dentro, os 2 meninos dormiam, um em cada banco, exaustos. Marcos olhou o relógio. Faltavam menos de 15 minutos para o horário estimado da decolagem. Eduardo, mesmo com o braço envolto em uma atadura improvisada, mantinha os olhos fixos no portão de embarque. Ainda doía.
O corte havia sido superficial, resultado de um empurrão durante a confusão com um dos seguranças locais, mas não era isso que o incomodava. Precisamos confirmar que não há mais ninguém, disse ele ofegante. Nenhuma criança ficou para trás. Marcos consultou a lista impressa que ainda segurava entre os dedos. Era isso. Eles eram os 2 últimos nomes conhecidos da rede ativa. Todos os outros já estão em fase de acolhimento ou reintegração. Eduardo respirou fundo. Então terminamos? Marcos hesitou. Não, começamos. Do lado de fora, jornalistas já aguardavam. A notícia do desmantelamento final da célula argentina da rede se espalhara. O nome de Eduardo Vasconcelos circulava nas manchetes como símbolo de uma cruzada silenciosa, iniciada por tragédia pessoal e transformada em missão coletiva. O empresário que perdeu a filha e reencontrou milhares de laços esquecidos no caminho. Ao descer da van, Eduardo fez sinal de recusa aos microfones. O braço doía. O corpo pedia repouso, mas os olhos estavam vivos, firmes. Deu uma breve declaração institucional, destacando o trabalho da polícia argentina e a importância da cooperação entre países, e entrou novamente no veículo. Marcos sorriu ao seu lado. Agora sim, você parece um herói. Só se herói também sangra e não dorme há 2 dias, respondeu Eduardo com ironia. Os melhores, sim. Na casa dos Vasconcelos, a sala estava em silêncio. Letícia e Sofia, sentadas juntas no chão, encaravam a TV. A reportagem mostrava imagens do resgate, o rosto de Eduardo, a entrada do abrigo, as crianças envolvidas. A repórter narrava os detalhes em tom grave e emocionado, destacando que a operação havia conseguido interceptar o embarque dos 2 irmãos apenas 10 minutos antes da decolagem. Letícia estreitou os olhos. Eles pareciam tão assustados. Sofia assentiu, abraçando os joelhos. A câmera mostrou Eduardo saindo com os meninos pela mão. A repórter usava uma frase de efeito. 2 nomes a menos em uma lista de silêncio e 2 vozes a mais na história da Estrela Nova. O rosto de Letícia suavizou. Ele é mesmo nosso pai, né? Sofia virou o rosto devagar, como se não quisesse quebrar o momento. É sim. Letícia puxou o cobertor sobre as pernas. Depois, hesitou. E você... Sofia a olhou. Você é minha mana, né? O silêncio que seguiu foi maior do que qualquer palavra. Sofia piscou, como se confirmasse aquilo em pensamento. Em seguida, sorriu com os olhos. Sempre fui. Na entrada da Estrela Nova, o mural ganhava 2 novas estrelas, 60 e 61. Renata colou a primeira com cuidado. Estava mais pálida que o normal, mas firme. Os dias recentes haviam sido de tensão e medo. E embora a presença de Eduardo estivesse garantida novamente, o susto do ferimento ainda ecoava nela. Ela segurava a estrela com as 2 mãos. Cada uma delas é uma promessa cumprida. Sussurrou, sem saber que Marcos a escutava de longe. Do outro lado do salão, voluntários preparavam mais arquivos. A lista dos nomes havia se transformado num arquivo digital extenso, com etiquetas verdes para casos encerrados e amarelas para os que ainda aguardavam testes ou confirmações. As vermelhas haviam sumido, quase todas. Marcos se aproximou do mural e, com um leve gesto, tocou a estrela recém-colada. Você ouviu o que a Letícia disse para Sofia? Renata assentiu. Ouvi. Ela chamou a irmã de mana. É mais do que uma palavra, é um elo, pode durar uma vida inteira. Renata suspirou, emocionada. Que dure em paz. Eduardo entrou na sede pela porta lateral. A equipe o aplaudiu de pé. Ele, constrangido, ergueu apenas uma das mãos. Parem com isso, já basta de manchete. Marcos brincou. Se você não quiser aparecer na TV, talvez precise parar de salvar crianças nos aeroportos internacionais. Talvez. Sorriram. O empresário caminhou até o mural. Tocou as estrelas novas. Parou diante da última, ainda sem nome. Uma das voluntárias explicou.
Esperamos a chegada dos meninos para escrever os nomes definitivos, mas já é deles. Eduardo olhou em volta. É de todos nós. E por fim, deixou escapar um pensamento em voz alta. Só espero que um dia nenhuma criança precise de um mural desses para lembrar de onde veio. Renata se aproximou. Talvez não seja um lembrete do passado, mas uma promessa para o futuro. Ao anoitecer, as luzes do salão foram apagadas, mas as estrelas, sob o reflexo de pequenas lâmpadas embutidas, continuaram brilhando, silenciosas, mas presentes, como memórias que não se apagam, como laços que não se rompem mais. Um ano depois, o som dentro da estrela nova não era mais o mesmo. Risos preenchiam os corredores. O vai e vem de passos apressados misturava-se ao barulho de páginas viradas, brinquedos caindo, conversas entrelaçadas em diferentes tons e sotaques. O que antes era apenas uma casa de silêncio e cicatrizes, tornara-se um abrigo de reconstrução e pertencimento. Eduardo Vasconcelos caminhava devagar por entre os cômodos. Agora, o local contava com 2 andares reformados, salas de apoio psicológico, dormitórios temporários e uma pequena biblioteca. Havia uma energia diferente ali, viva, constante, pulsante. Uma energia que não vinha dos tijolos, mas dos reencontros. Passando pela entrada principal, ele se deteve diante do grande mural. 103 estrelas, todas coladas à mão, com pequenos nomes escritos em caligrafia cuidadosa. Pares de irmãos, laços que haviam sido rompidos e, enfim, restaurados. Cada uma com uma história, uma lágrima, um reencontro. Nas mãos, Eduardo segurava 2 novas estrelas prateadas. Ele as posicionou bem no centro do mural. Respirou fundo. Com a ponta dos dedos, colou a primeira, depois a segunda. E olhou para os nomes gravados abaixo. Caio e Rafael. Irmãos gêmeos reunidos após quase 7 anos. Ficou alguns segundos em silêncio. Essas não eram por Letícia, nem por Sofia. Essas eram por outras crianças que também tinham encontrado seu caminho de volta. Por outras mães que finalmente puderam segurar os 2 filhos no colo. Por outros pais que descobriram que seus lares estavam incompletos. E agora não estavam mais. Atrás dele, uma voz ecoou suave. Papai? Ele se virou. Letícia e Sofia estavam no jardim descalças, correndo entre os canteiros de flores recém-plantadas. Ambas riam, segurando as mãos de 2 meninas menores, recém-chegadas. Guiavam-nas até o balanço sob a árvore, como se dissessem, "Você está segura agora." Eduardo sorriu, e seus olhos marejaram. De longe, Renata o observava da varanda, com uma xícara de chá nas mãos e um brilho sereno no olhar. A tranquilidade que ela carregava não vinha da ausência de dor, mas da presença de sentido. No céu, o sol começava a se esconder atrás das árvores. E as estrelas prateadas no mural, banhadas pela luz dourada do entardecer, pareciam acender, como se respirassem, como se vivessem. Ali, cada estrela era a prova de que o amor encontra seu caminho, mesmo que demore, mesmo que doa, sempre encontra. No jardim, 2 meninas de mãos dadas balançam com o vento, como se o tempo jamais tivesse sido cruel com elas, como se, enfim, tivessem voltado para casa. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.